Pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu estou aqui com Pedro Alves, da Net Botanic, e ele vai contar pra gente um pouco de como foi a história do começo do PTT aqui no Rio de Janeiro. Pedro, conta pra gente, como é que começou o PTT aqui no Rio de Janeiro? Bom, o primeiro contato que a gente teve com o PTT foi em 2006, no evento promovido pela Log. Marcos Moraes, na época, chamou a gente, chamou um rapaz da Terremark, e aí ele explicou pra gente o conceito de PTT e convidou a gente a se conectar no switch dele que ficava na Log. Você já era um provedor na época? Já era. Você não liga, nunca vou te interromper muitas vezes, me chamam às vezes até de Faustão. É porque eu preciso traduzir para as pessoas, de uma forma simples, a história. Vamos lá. Você já era provedor na época? Eu ainda não tinha S. Ainda não tinha S. Aí a gente começou a correr atrás do AS, né, para poder interconectar. E depois que a gente tirou o AS, a gente viu que... Mas você tirou a S porque entendeu a necessidade de interconectar Isso aí. Na Log na época? Ou... A gente entendeu que era uma oportunidade de baratear custos, de ter conectividade melhor, né, de melhorar a qualidade do acesso do assinante. E como é que começou essa história? Foi com a Log 1 em Botafogo? Então, o contato que a gente teve com o conceito foi esse, né? E a ideia surgiu daí. A gente, depois que conseguiu o AS, a gente começou a pensar no como é que seria, né? Vamos ligar lá no Terremark e o que a gente vai ganhar com isso, né? Na época, você diz o data center da Terremark em São Paulo? Era um switch da Terremark dentro da loja. Para quem está nos assistindo, eu preciso explicar. Em São Paulo tem um data center, muita gente não conhece, chamado Terremark. Esse data center já é um data center, sei lá, uma empresa americana, não é isso? Esse data center já tinha o conceito de troca de tráfego. Tanto é que existe o famoso NAP das Américas. E aí ele implantou um data center no Brasil e lá em São Paulo eles já tinham esse conceito de troca de tráfego. O que você está comentando é que na Log você quis fazer essa conexão até São Paulo para fazer essa troca de tráfego? Não, na verdade a ideia era fazer uma troca local. No local, na Log. O convite era para todas as empresas que estavam na Log se conectarem nesse switch e trocar tráfego. Tá. Mas na prática... Uma coisa dos participantes daquele data center. Isso aí. Tá bom. Só que a Terremark tinha um diferencial que ela cobrava, já na época, a conexão. Então, a gente pensou, poxa, estou eu ligado aqui, tem mais alguém ligado? Nunca tinha ninguém ligado, o tempo já passou, nunca tinha ninguém ligado, a gente viu que ia dar dinheiro para o cara de graça e já teria um tipo de benefício. Aí a gente, em 2007, a gente cansou de esperar e resolveu fundar um PTT privado. A gente fundou o PTT Moedas. Esse PTT ele deu startup com Net Botanic, MLS e a Oeste Internet, do André Delaporte e o Rogério Bassi. 3 empresas se juntaram aqui no Rio de Janeiro para montar um PTT privado e trocar tráfego entre si. Exatamente. Mas imagina na época que o tráfego seria pequeno, né? Porque rede acessando rede, né? Então, a MLS ela tinha mais ou menos características semelhantes à nossa, então a gente também fazia um serviço de data center, tinha um e-mail e tal, mas ainda assim o tráfego era irrisório. O que a gente fez para dar liga é que a gente na época contratou um link para São Paulo, para o PTT São Paulo, rachou essa conta, né, esse custo inicial entre as 3 empresas, e aí ficou interessante para todo mundo. Então, esse PTT privado, bateu quantos minutos? Pode falar. Quase 4. Tá. Então, esse PTT privado, vocês tinham montado, estavam trocando um pouco de tráfego entre si, só que ainda não era significativo. E aí, passou a acontecer quando você contratou a conexão para São Paulo e racharam a conta, digamos assim. E aí a história? A gente começou a trazer outras empresas, né, a participar da troca do tráfego, ganhou um corpo legal, né, então acho que chegou a ter uns 10 a 12 participantes. A gente sempre provocando o Nick, né, para ele fazer alguma coisa também para ajudar, que a função deles, né, era fomentar essa questão. Mas o Nick na época já tinha esse conceito de troca de tráfego, tanto é que o PTT em São Paulo já acontecia bem, né? Só que aqui no 2008 ou 2007. Olha, foi em 2000 e acho que em São Paulo acho que já tinha até mais cedo, talvez em 2005. Entendi. Em São Paulo a coisa aconteceu muito Mas forte. quando você juntou essa galera aqui e... Foi em 2007. Foi em 2007. Botou o PTT São Paulo. 2007, tá. 10 anos atrás. Exato, 10 anos atrás. Tá. Exatamente.
Aí a gente pegou, convidou, provocou o Nick para fazer acontecer aqui no Rio, e eles falavam o seguinte: poxa, eu tenho um switch aí, eu tenho equipamento, só que eu não tenho a conectividade com outro data center que ficava na LNCC e que tinha já algum conteúdo, que tinha a Rede Rio ali. Aí a gente fez uma parceria, né? A gente financiou metade do investimento, o Nick financiou outra metade. A gente acendeu o Pix da Log. Então a história do Nick com a Net Botanic começou quando a Net Botanic conectou a Log 1 e o PTT de vocês no switch que existia do Nick BR no LNCC. Pode dizer assim. Por quê? Porque lá já tinha bastante conteúdo? Você tinha toda a rede acadêmica, né? Que era já acadêmica, parte militar, exército, já tinha bastante gente conectada ali. Então, tinha já uma começou a ficar mais interessante. Era pouco, mas era melhor do que nada, né? Entendi. E o número de participantes nessa época? Aí foi crescendo, né? Começou a atingir marcas muito interessantes. Então, por conta desse começo, aqui no Rio de Janeiro tem uma tradição, né, digamos assim, todos os provedores aqui conhecem a Net Botanic como uma empresa historicamente tradicional em vender o transporte a PTT, né? A maioria dos provedores que estão aqui há muitos anos, não encosta o dedo na lateral não, senão vai tapar o microfone. Aqui. Então, assim, tradicionalmente, a Net Botanic tem essa coisa, né, de vender o transporte e acesso ao PTT já há muitos anos. Por conta, então, dessa história do passado, que vocês foram, digamos, o primeiro provedor a se conectar no PTT Rio, de fato. Na verdade, não. Não? O primeiro, acho que foi o Microlink. Foi um dos primeiros provedores do Rio de Janeiro. Discado, provedor discado. Cara, não. O Microlink daria um vídeo à parte. Mas é uma empresa que começou junto com a Rede Rio. É bem interessante. Então eles tinham um enlace de rádio lá para a Praia Vermelha. Então esse foi o primeiro. Entendi. Mas enfim, em termos de volume, essa foi a história que vocês começaram, né? Tá bom, Pedro. Tem mais alguma coisa para acrescentar sobre a história do PTT? Não, a gente pode falar talvez dos outros Pix que a gente ajudou, né? A gente ajudou a acender o Pix da Duranda, que é a Globinet. Não, mas tem uma coisa que também não ficou bem clara na coisa. Vocês se conectaram, mas quando que o Pix de vocês no Jardim Botânico, digamos, virou um Pix oficial? Um pouco depois? Um pouco depois. Ah, tá. Porque o que acontece? Quando a gente simplesmente ligou o sítio do Nick BR, ainda não tinha muito conteúdo. Apesar de ter a Praia Vermelha, ainda não tinha Google, ainda não tinha esses caras maiores de conteúdo. Nesses 2 anos, de 2010 a 2012, o Google já entrou, as coisas começaram a acontecer, e aí fazia mais sentido a gente migrar para o sítio do Nick. Ficou mais interessante por conta desses conteúdos. Né? Agora, todos nós sabemos, né, estamos falando da história do PTT, que na verdade o PTT Rio ele aconteceu